Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos abordar o tema de função inversa. A aula de hoje, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o que é essa definição de função inversa, como a gente pode definir curvas paramétricas, né, ou relações paramétricas de curvas, tá? Como a gente pode definir também funções bijetoras, injetoras, sobrejetoras, tá? Que são várias definiçõezinhas que podem ser importantes para vocês no futuro, tá? Vocês vão rever essas definições em álgebra linear, né, em outro escopo, tá? Quando a gente vai falar de mapeamento, vocês vão rever, enfim, vão aparecer no futuro de vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, né, não vou me alongar muito e vou direto para os slides. Certo. Como eu falei para vocês, né, a aula de hoje é sobre funções inversas, né? A gente vai falar sobre relações definidas parametricamente. Isso aqui é muito importante na física, porque, em geral, na física, as relações que a gente tem são definidas parametricamente, né? A maioria delas. Por exemplo, quando a gente está descrevendo uma trajetória, um movimento de um projétil, a gente descreve a posição dele no tempo. Então, a gente descreve basicamente como o x e a coordenada y evolui a cada instante que está passando no tempo. Então, é importante a gente entender como é que essas relações parametrizadas podem ser definidas, tá certo? Finalmente, a gente vai falar um pouco sobre funções inversas, como a gente pode identificar uma função inversa, se uma função é sobrejetora, se é bijetora, tá? Então, a ideia é a gente tentar entender esses dois pontos na aula de hoje. Tá, o primeiro ponto é as relações definidas parametricamente, tá? A gente já viu como a gente pode definir uma curva através de uma função, né? A gente tinha lá uma função e essa função basicamente era um mapeamento, né, de um valor x levando aos números reais, tá? Então, basicamente era isso. E aí, a gente podia também relacionar o y como sendo um f de x. E aí, quando a gente fazia isso, a gente montava uma espécie de gráfico, né? A gente fez, por exemplo, gráficos várias vezes aqui da f de x quadrado, né? Que era uma parábola, f de x igual a x quadrado, e montou vários outros tipos de gráficos, etc, 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 né? Mas percebam que essa ideia aqui, né, essa ideia daqui, no fundo, é eu tentar colecionar, tá certo? Um certo conjunto de pontos que pertencem ao par x e y, tá? Então, por exemplo, se eu puder escrever o meu x, o meu y como função de x, eu consigo descrever todos esses meus pontos e assim traçar a curva. A gente falou também sobre outras relações em que a gente tem implicitamente os pontos, né? Uma delas foi o círculo, tá? Quando a gente falou da circunferência, né? Aí quando a gente falou da circunferência, a gente disse que a circunferência pode ser escrita como x² mais y² igual a um r ao quadrado, né? E esse r aqui é constante. E essa ideia, a gente viu que descreve uma circunferência, porque, no fundo, eu estou pegando todas as distâncias, né, que é dado por essa x² mais y², que tem valores constantes. Então, eu estou tomando uma circunferênciazinha aqui no meu diagrama XY. Né? Essas foram duas formas de definir. Em particular, essa daqui a gente não consegue definir como função, porque ela não obedece àquela regrinha de eu passar uma reta vertical e isso cruzar em apenas um ponto. Vejam aqui que eles cruzam em dois, tá? Então, isso não é função, porque o mapeamento de um único ponto no domínio leva a dois pontos na imagem, né? Seria uma coisa assim. A ideia de curvas ou de relações definidas parametricamente é tentar descrever dois elementos, né? Então, agora a gente está na descrição paramétrica. Então, a ideia é tentar descrever
um x e um y em termos de uma outra variável. T, tá? Então, essa é a ideia. Como é que isso funciona? Eu vou tomar como exemplo o círculo, tá? A gente já viu como funciona a questão do círculo trigonométrico, né? Então, a gente tem uma circunferênciazinha aqui, tá? A circunferência é definida como um conjunto de pontos em que eu tenho raio constante. Imagina que eu tenho raio constante aqui. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais direito. Muito ruim de desenhar aqui. Tá? Aí imaginem aqui que eu tenho um raio constante, tá certo? Então esse aqui é o meu R. Aqui eu tenho um θ, que é o ângulozinho. E aí eu posso descrever o meu x como sendo esse cateto aqui, né? E o meu y como sendo esse cateto aqui. Então esse aqui vai ser meu y e esse aqui vai ser meu x. Daqui, a gente tira que o x é igual a um R cosseno de θ, certo? Eu não vou chamar esse ângulo de θ, eu vou chamar esse ângulo de t, tá certo? Então, aqui eu tenho x é igual a R cosseno de t, e o meu y vai ser igual a um R seno de t. Se você está confuso do porquê que é seno e cosseno, volta lá na aula que a gente definiu essas funções trigonométricas, tá? E isso aqui descreve a minha circunferência. Conforme eu vou aumentando o meu ângulo, eu vou varrendo os pontos em cima da circunferência. Mas percebam que isso aqui é equivalente a eu escrever o primeiro membro do meu par, que é o x, como sendo R cosseno de t, e o segundo membro do meu par como sendo R seno de t. Então, no fundo, o que eu escrevi foi um x e um y como função de uma terceira coordenada, ou um terceiro parâmetro, ou uma terceira variável, que é o meu t, tá certo? Essa, em particular, é uma forma muito conveniente de escrever a circunferência, tá? E quando eu trato de movimento circular uniforme, é normalmente aquela que a gente usa na descrição, tá? É uma curva parametrizada cujo meu parâmetro é t, ou é uma relação paramétrica, ou é uma relação definida parametricamente, né? Por que ela é definida parametricamente? Porque ela é definida em termos de um parâmetro extra aqui, que vai ser o meu t, tá? Então, esse tipo de relação é o tipo de relação que vai aparecer na física. Quando a gente resolve o movimento de um projétil, que é eu jogar uma bola ou uma bala de um tanque saindo do cano, uma bala de um revólver, ou o que seja, né? A gente está descrevendo um x como função do tempo, ou um x como função do tempo, e a gente está descrevendo um y como função do tempo. Então, essa ideia de x e y como função do tempo vai dar uma descrição paramétrica para a minha curva, tá certo? Tá. Bora ver um exemplo de uma definição, né, parametricamente, tá? Exemplo. Então, considere o conjunto de pontos dados por x igual a t mais 1, y igual a t quadrado mais 2t, onde o t pertence aos reais, tá? Aos números reais. Como é que a gente pode fazer, né? Aí, no fundo, o x, para cada valor de t real que eu coloque, 1, 2, 3, 4 vai me dar um valor, e o y também vai me dar um outro valor. Então, esse conjunto de pontos vai me descrever como se comporta essa minha curva dentro do meu diagrama x e y, tá certo? Então, letra A, encontre
os pontos determinados por t igual a -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Né? Essa basicamente é a ideia que a gente faz quando nós estamos fazendo um gráfico daquele. Vou calcular quais são os pontos e vou marcando. Né? É isso que o computador faz para a gente também. Ele faz muito mais rápido, é óbvio, mas para esse exemplo aqui é o que nós vamos fazer agora. Tá? Então, eu vou ter aqui que calcular. Opa, depois eu vou colocar isso. Vou colocar t igual a -3. Bora ver como é que dá. T igual a -3. Vai ser substituir o -3 no lugar do t aqui em cima. Então, isso vai me dar x igual a -3 mais 1, vai dar -2. E y igual, eu vou colocar em termos de par ordenado, né? XY é igual -3 mais 1 dá -2. Então, aqui vai ficar -2. Aqui, -3 ao quadrado dá 9. Mais 2 vezes -3, né? Que vai dar -6. Então, dá 9, menos 6 dá 3. Tá? Dá 3. Dá 3. Dá 3, tá? Então, eu posso fazer isso para todos, para -2, -1, tá? E assim por diante. Então, eu vou fazer aqui t igual a -2, aí isso aqui vai ficar xy igual a -2 mais 1, vai dar -1, tá certo? -2 ao quadrado vai dar 4, mais 2 vezes -2 dá -4. Então, 4 menos 4 dá 0. Aí vai fazendo isso para cada um deles, tá? Se eu for fazendo para os restos, no final vai ficar x e y vai ficar para -1 vai ficar 1 e 0, né? X e y para 1 vai ficar 2 e 3, x e y para 2 vai ficar 3 e 8, e x e y para 3 vai ficar 4 e 15. Tá? Então, esses são os conjuntos de pontos. Isso aqui é para t igual a -1, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2. Tá? Opa, desculpa. 3, -2, -1, 0. Acho que ficou faltando 1 aqui. Ficou faltando -1 aqui. Calma. XY é igual a 0 menos 1. Pronto. Esse aqui é -1. T igual a -1. -1. Aqui é t igual a 0. T igual a 1. T igual a 2, T igual a 3. E aí a gente consegue montar o conjunto de pontos, né? E aí, se eles pedem para a gente plotar, esboçar um gráfico entre um e outro, a gente pode simplesmente marcar quais são esses pontos, tá? Eu vou apagar esse lado aqui e colocar esses pontos no lugar daqui que eu tenho, tá? Vou apagar isso aqui. E vou colocar esses dois pontos aqui em cima para a gente olhar aqui e tentar 2 e 3, -1 e 0. Tá? E eu vou fazer o gráfico aqui do lado, que é ao lado. Então, bora ver como é que ficaria um gráfico disso. Tá? Esse conjunto de pontos que a gente tem. Se eu quiser esboçar um gráfico, eu faço aquele desenho lá dos eixos, né? Então, eu tenho que ter uma noção do intervalo. Por exemplo, o meu eixo X, eu sei que eu vou precisar até o 15.
o meu eixo, desculpa, até o 4, o meu eixo y, eu vou precisar até o 15. Então, eu vou dividir o meu eixo x de modo que o máximo seja 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso são as unidades do meu eixo x. Do meu eixo y, como a unidade tem que ir até o 15, eu vou pegar uma coisa menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Não está igualzinho, mas pode ser que quebre o galho. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Certo. Bora ver como é que fica. O primeiro ponto é menos 2 e 3, tá? Menos 2 e 3. Vou deixar o 1 bem aqui também. Esqueci. O 1zinho bem aqui também. Putz, não dá nem para fazer o Ctrl Z aqui. Tá, vou deixar um 1zinho aqui, tá? Ok, o primeiro gráfico, o primeiro ponto, desculpa, é menos 2 e 3. Então, eu vou procurar aqui o menos 2, né? Tá aqui o menos 2. E eu vou procurar aqui o 3. 1, 2, 3. Então, o primeiro ponto está mais ou menos por aqui, tá? Vou colocar só um pontinhozinho. O segundo é menos 1 e 0. Então, menos 1 do x está aqui e o 0 está aqui. Então, vou botar aqui o 0, um pontinho. O terceiro é 1... Oh, desculpa. Tá certo. O terceiro é 0 e menos 1. Então, é 0 no x, né? Lembrando que aqui é o x e aqui é o y. É 0 no x e menos 1 em y. Vou botar o ponto aqui, tá? Então, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui. O quarto é 1 e 0, né? Então, vai ser bem aqui. X igual a 1, y igual a 0, tá? O quinto é 2 e 3. O quinto ponto, 2 e 3, tem o x igual a 2 e y igual a 3. Então, está bem aqui. Então, percebe que já está formando alguma figura já conhecida, né? Porque está fazendo uma curva assim, mais ou menos, tá? O quarto ponto é 3 e 8. Então, tem 3, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 e 8. Mais ou menos por aqui no meu olhômetro, tá? Mais ou menos por aqui. E, finalmente, o último ponto é 4 e 15. Então, é lá no último... Opa! É lá no último 15. Bem aqui, ó. Mais ou menos. Tá, se eu ligo esses pontos, eu consigo formar uma figura que é uma parábola. Parece ser uma parábola, pelo menos. Será que é? Uma das formas da gente tentar verificar se isso realmente é uma parábola é tentar resolver essas equações para escrever um y como função de x, tá? Como é que a gente faria isso, né? Eu posso pegar esse cara daqui e esse cara daqui e tratar como equações. Se eu pego esse cara daqui, né, e resolvo como função de t, isso aqui me dá t é igual a x menos 1. E substituindo de volta aqui, isso vai me dar y é igual a x menos 1 ao quadrado mais 2x menos 1. Certo? Aqui eu nem preciso resolver, mas eu poderia abrir para ver como é que tá as equações e tal. Mas claramente essa equação descreve uma parábola, né? Se eu abrir isso aqui, vai dar um x quadrado mais blá, 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 mais bx mais c, né? Então vai dar uma parábola bonitinha. Então não é coincidência que essa curva descrita por uma relação paramétrica se torna uma parábola, porque ela é uma parábola. Só está escrito de uma forma diferente, que foi essa forma aqui que eu decidi explorar, tá certo? Essa curva em particular é uma curva que a gente pode ver que é um movimento acelerado para cima, né? Se fosse para baixo, seria um movimento de queda livre, tá? Então, um movimento acelerado uniforme para cima, tá certo? Então, a gente tem essas relações aqui, ok?
gente pode ver diretamente que é uma parábola traçando os pontos ou ainda escrevendo a relação entre eles. Ok? Perfeito. Ok. Tá. Então, bora fazer de outra forma, né? A gente fez essa aqui. Deixa eu ver aqui. Mas e se, digamos, nossa expressão, ao invés dessa daqui, né? Se, digamos, nossa expressão seja essa daqui, tá? X igual a t quadrado mais 2t, y igual a t mais 1. Todo mundo concorda que isso aqui é uma função, né? Por quê? Porque para cada ponto de x, eu tenho apenas um ponto em y, né? Que é aquela regrazinha da imagem que a gente já falou diversas vezes, né? Como é que seria uma coisa desse tipo aqui? Não é a mesma do de trás, né? Atrás eu tinha x assim e y assim. Nesse caso, eu troquei, né, a dependência. O x é t quadrado mais 2t e o y é t mais 1, né? Nesse caso, a gente pode tentar descrever de novo uma tabela aqui que vale de t, e aqui vai ficar o x e o y, tá certo? Bora ver como é que fica, né? Para menos 3, vai dar a mesma coisa, só que vai dar com os valores trocados, tá? Então, ao invés de ter menos 2 e 3, aqui vai dar 3 e menos 2. Aí aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou só até o 2, tá? Aí aqui vai ficar 0 menos 1. É o mesmo do anterior, só que com os valores trocados, tá? O x pelo y. Aqui menos 1 vai ficar menos 1 e 0. Aqui no 0 vai ficar 0 e 1. Aqui no 1 vai ficar 3 e 2. E aqui no 2 vai ficar 8 e 3. E se a gente desenha aqui, como é que ficaria, né, o gráfico dessa função, ficaria dessa forma aqui, né? Eu teria o meu y, o meu x, meu y, o meu x, seria parecido com essa daqui, só que virado, porque eu estou fazendo agora o x no lugar do y, né? Se comparado ao exemplo anterior. Então, eu teria algo desse tipo aqui, né? Eu teria aqui se eu fizesse, ia ter algo mais ou menos assim, tá? Uma parábola virada para a direita, tá certo? Nesse caso aqui, a gente tem uma função ou não, né? Nesse caso aqui, a gente não tem uma função, né? Eu não posso dizer que essa relação descreve uma função parametrizada, justamente porque se eu adoto o meu y como um ponto imagem, porque se eu passo uma reta vertical aqui, eu verifico que eu tenho dois pontos sendo cruzados, tá certo? Que é aquela ideia que eu não posso ter no caso de uma função, que é cruzar esses dois pontos aí, tá certo? Essa ideia de eu ter uma relação dessa forma e isso estar descrevendo uma função, e a inversa, né, que a gente vai ver que essa é a ideia da função inversa, né, no fundo está relacionado com a forma que a minha relação está calculada. Tá? A gente ainda pode escrever um análogo do que seria isso aqui para o meu caso, dessa relação aqui, tá? A única coisa que mudaria é que ao invés de escrever onde está o y, eu coloco o x. Então, isso aqui seria alguma coisa como x igual a y menos 1 ao quadrado mais 2 vezes y menos 1, tá? Então, essa é a ideia de uma para outra, né? Eu mudo basicamente isso. Tá? Então, qual é a ideia dessas relações inversas e funções inversas, tá? A primeira coisa, né, quando a gente inverte essas coordenadas, no fundo,
a gente inverte todos os pares ordenados da minha relação. Tá? Então, existe essa outra relação, mas isso não quer dizer se isso essa relação vai ser função. E a gente viu que nada tem a ver, a princípio, o caso da relação original de ser função. Se a minha relação original parametrizada é uma função, isso não quer dizer que necessariamente a relação inversa, né, invertendo as coordenadas, também vai ser função. Tá? Então, eu tenho assim, o que é uma relação inversa? O par ordenado AB pertence a uma relação se e somente se o par ordenado BA está na relação inversa. Então, essa é a ideia da relação inversa, é a troca de um para o outro, e eu tenho que o par só depende assim, o par só é uma relação se existe essa inversa aí, tá bom? Não que ela seja uma função, tá? Então, agora a gente precisa entender a conexão entre a relação e a sua inversa, tá? E quando ocorre o caso dessa relação inversa também ser função. Ok? Certo. Para isso, eu posso ver o seguinte, a gente já viu esse daqui, né? A gente viu que esse daqui não era função, mas eu já posso ver que isso aqui, a inversa dela, não vai ser função só olhando para a forma que ela está agora. Por quê? Porque eu tendo em mente que essa relação aqui, ela é a relação direta e que a inversa vai ser ela invertida, eu tenho um teste que eu posso fazer que é semelhante ao teste da minha reta vertical que eu mostrei aqui para vocês, né? É só notar que essa reta vertical, na relação anterior, ela se torna uma reta horizontal. Então, para eu analisar que essa função, né, a sua relação inversa será também uma função, basta eu passar uma reta aqui e ver se ela cruza em 2 pontos. Se ela cruzar em 2 pontos, isso já me diz que a relação inversa não vai ser função, embora a direta seja. Então, o teste da linha vertical me diz se um gráfico descreve uma função, e o teste da linha horizontal vai me dizer que a relação inversa é ou não uma função, tá bom? Então, essas duas coisas. Então, bora fazer um teste usando essa ideia de linha horizontal aqui nesse caso, né? Por exemplo, nesse primeiro caso, se eu passo uma linha vertical aqui, não importa onde eu passe, tá certo? Eu tenho que essa relação vai ser uma função, tá certo? Essa relação, essas curvas descrevem uma possível função. Por quê? Porque cada linha vertical que eu passe, ela vai encostar pelo menos uma vez só, quer dizer, vai encostar apenas uma vez no meu gráfico, tá? E se eu passo linhas horizontais, eu vejo também que ela encosta só uma vez. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, eu tenho que isso é função e a inversa também, né? Eu vou deixar só o okzinho aqui, tá? Para não ter que escrever sempre. Então, vou botar aqui, ok. Bora lá ver esse caso aqui. Esse caso, a gente já vê que a relação direta não é função. Por quê? Se eu passo as linhas verticais aqui, eu tenho 2 pontos sendo cruzados, tá? Então, isso já me indica que não é função, ok? Porém, a inversa, ela não tem esse problema. Porque se eu passo as linhas horizontais, eu vou ver que não está muito ok por causa do desenho, tá? Mas eu vou ver que o gráfico só cruza uma vez no ponto,
Então, aqui eu vou botar metade só. A relação não é função, mas a sua inversa é função. Aqui não precisa nem falar, tanto a relação direta quanto a inversa não são funções, tá? Porque encosta duas vezes no gráfico, tá bom? Então eu posso já dizer que esse cara não é função. Aqui eu vou ter que a relação direta é função, tá? Porém, a relação inversa não é, né? Então, só uma parte dessa relação é função, tá bom? Então, basicamente é esse teste que a gente pode fazer para estabelecer se a relação que descreve um gráfico desses é uma função e se sua inversa também é uma função, tá bom? Ok. Então, bora lá mais profundamente para a gente saber o que é uma função inversa, tá? Vamos lá descobrir o que é uma função inversa. Se f... desculpa, a gente já sabe, na verdade... Espera aí, só um segundo que eu fechei aqui. Dá só um segundo aí, pessoal. Tá, a gente já sabe qual é a ideia da função inversa aqui, né? É uma função inversa que vai descrever esse par trocado, tá bom? E aí a gente pode definir já uma função inversa, tá bom? Tá. Quando eu tenho uma função cuja inversa tem um gráfico que satisfaz tanto o teste da linha horizontal quanto o teste da linha vertical, que é esse caso daqui, por exemplo, eu tenho que essa função recebe o nome de bijetora, tá? É uma função bijetora, tá? Tá. Se f é uma função bijetora, ou seja, tanto a relação direta e a inversa dessa relação são funções, eu posso definir o que a gente chama de função inversa, tá bom? Então, se f é uma função bijetora com domínio A e imagem B, então a função inversa de f, denotada por isso aqui, percebam que isso aqui não é uma potência, tá? É uma notação, tá? Não significa que eu estou pegando 1 sobre f, tá? Não significa isso. Isso aqui é apenas uma notação. Então, a função dada por f a menos 1 é a função com domínio B e imagem A. Então, olha só o que a gente fez. Se f é uma função com domínio A e imagem B, o f menos 1 é a função com domínio B e imagem A. Eu troco, né? Definida por isso aqui. Então, f de menos 1 pega o domínio B e leva para a imagem A, se e somente se f de A é igual a B, tá certo? Então, bora se aprofundar um pouco mais o que é uma função bijetora, né? Vamos dar outras definições aqui. Uma função f de A em B é injetora se qualquer dois elementos distintos do domínio de f, que é o conjunto A, possuem imagens diferentes em B. Ou seja, qualquer elemento em A vai possuir imagens diferentes em B. Aí isso aqui me diz que f é injetora, que é a definição de função usual que a gente tem. Tá? Possui imagens diferentes em B. Né? Imagens diferentes, desculpa, valores de imagem diferentes, tá bom? Ok. Cada ponto vai ter uma imagem diferente, tá? Uma função f
de A em B é sobrejetora se seu conjunto imagem for igual ao seu contradomínio, isto é, se seu conjunto imagem resultar em todo o conjunto B. B é contradomínio. Tá? O que isso significa? Né? Isso significa que o conjunto imagem, né, ele resulta em todo o conjunto B, tá? Que é o meu contradomínio. E o F é bijetora se ela for ambos injetora e sobrejetora, ou seja, se ela satisfaz essa primeira aqui e satisfaz essa segunda aqui. Bom, a gente vai ver um exemplo para entender um pouco mais, tá? Mas, de novo, qual é a ideia? A ideia é que F seja sobrejetora e que F seja injetora. Injetora, qualquer dois elementos distintos do domínio, possuem imagem diferente. Por exemplo, F igual a x quadrado não pode ser injetora, não é injetora. Então, portanto, ela nem é bijetora, tá certo? F igual a x quadrado, ela para x igual a mais 1 e menos 1, por exemplo, oferece o mesmo ponto de imagem. Então, ela não é injetora, tá? Ok? Certo. Bora ver se a gente encontra uma função inversa, tá? Então, digamos que eu queira encontrar uma equação para f menos 1 de x, para a inversa de x, se f de x é igual a x dividido por x mais 1. Tá? Então, se a gente vê o gráfico, né, dessa função, eu vejo que ela é injetora, porque para cada valor de x eu gero um valor de y diferente, e ela é sobrejetora também, tá? Porque eu tenho que o contradomínio, né? O contradomínio é todos os elementos do conjunto B, ou seja, é todos os valores dos reais. Então essa função ela é bijetora. Então, a princípio, bijetora. Então, a princípio, eu consigo montar a minha inversa f de menos 1. Tá bom? Como é que eu faço para montar a inversa de f menos 1? Lembra que a gente troca o x pelo y? Então, a ideia é que eu possa imaginar que eu tenha f de x igual a x sobre x mais 1. Esse meu cara aqui vai ser o y. E aí eu vou trocar, nesse caso, o x pelo y, tá? E o y pelo x. E isso vai resultar no seguinte, tá? Ao invés de ter y é igual a x sobre x mais 1, eu vou ter x igual a y sobre y mais 1. Tá? E aí eu resolvo para y isso. Tá? Então eu passo o y que está aqui mais 1 multiplicando para cá. Isso vai me dar y é igual a y mais 1 vezes x. Portanto, né, eu vou ter que resolver para y. Eu vou separar essas caras daqui, né, fazer a distribuição. Tá certo? Fazendo a distribuição, eu vou ter que meu y vai ser igual a y vezes x mais x. Né? Jogando o y para o lado de lá, está positivo, vai negativo. Então, aqui vai ter y menos y vezes x igual a x. Tá? Colocando o meu y em evidência, né? Eu vou ter
y1 menos x igual a x, portanto, finalizando, eu tenho y igual a x sobre 1 menos x. Essa aqui já meio que é a resposta, se eu identifico já o meu y como sendo o meu f de menos 1. Então, o meu f de menos 1 de x, que é a inversa da função de x, tá? A inversa de f de x é igual a x1 menos x, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia por trás de inverter a função. Não é difícil, né? Basta a gente imaginar a relação, né? Y igual a x sobre x mais 1 e tentar obter a inversa. Por vezes, essa inversa não vai ser difícil, né? Como eu falei para vocês, como nesse caso aqui. Mas tem vezes que essa função aqui ela é muito complicada para ser resolvida explicitamente. E em alguns lugares eu não vou ter nenhuma forma de resolver analiticamente, que seria escrever uma expressão explícita como essa daqui, tá bom? Então, raramente, na verdade, isso acontece, tá? Então, se a minha função cadê? Só... Droga, eu não botei a equação graficamente. Tá, então, se eu tenho uma função e eu calculo a inversa, eu posso também plotar, né? Posso também plotar. Acabei esquecendo de escrever. Mas aí, plotando aqui, deixa eu plotar aqui em algum lugar. Se eu ploto, por exemplo, a f de x, nesse caso, vai ser uma coisa assim, tá? A outra vai ser trocar o x pelo y, mas é como se eu estivesse invertendo que nem eu fiz a parábola, eu rotaciono. Então, eu teria uma coisa... É difícil perceber aqui, peraí. Eu teria que esse cara vai vir para cá, tá certo? E esse cara... eu não vou conseguir desenhar isso. Não mesmo. Esse cara vai vir mais ou menos por aqui, assim. Sei lá. Só que aqui vai ficar... Tá, lembrei, já vi. E esse cara vai ficar mais ou menos assim, tá? Tá? É algo assim. Tem uma forma de ver graficamente, tá? De ver graficamente a inversa. Tá? Por quê? Porque essa inversa, a gente está percebendo que eu posso rotacionar ela. E uma das formas de tentar enxergar essa inversa é através de uma reflexão em torno de uma reta que passa em x e y igual a x. A gente já percebeu que no fundo é uma rotaçãozinha, mas essa rotaçãozinha, né, que eu peguei a minha parábola e virei, isso é como se eu tivesse essa reta aqui como um espelho, e aí eu pudesse rotacionar essa reta como um espelho. Tá? Tá certo. Mas antes disso, eu queria comentar uma coisa, tá? A gente tem que nem toda, como eu falei para vocês, nem toda relação a inversa vai ser uma função, tá? Isso implica também o seguinte, né? Eu posso ter várias funções, mas isso não quer dizer que todas as funções vão ter uma inversa. Isso implica que nem todas as funções elas são bijetoras, tá? Porque funções que não são bijetoras não possuem inversa. Então, isso é muito fácil da gente ver através do conceito que eu já mostrei para vocês, né? Daquelas hipóteses, né? De ser sobrejetora e de ser injetora, tá? Então, nem todas as funções são bijetoras, tá? Nem todas as funções são bijetoras. Funções que não são bijetoras não possuem inversa, tá bom? Então, a ideia é que eu possa fazer assim, para analisar graficamente como é que uma função inversa se comporta, é que eu possa, essencialmente, olhar o meu gráfico através de uma reta aqui e espelhar.
A razão disso é que quando eu faço essa troca de AB por B e A, que no fundo é a relação inversa que a gente calcula, isso é equivalente a ter esse cara como espelho e espelhar toda a minha relação daqui, tá? Por que que isso é assim, tá? Por que que isso é assim? Isso se deve ao fato, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que a função inversa da função, né, quando a gente faz aquela função composta, isso dá justamente esse y igual a x. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer esse caso daqui, como é que eu faria? Eu traçaria a minha reta, tá? Tá aqui a minha função. Eu traçaria a minha reta y igual a x e eu procuraria completar os pontos que eu tenho na minha reta original com os pontos do outro lado da reta. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um ponto aqui, então vou ter um ponto aqui. Eu tenho um ponto aqui, então vou ter um ponto. Como se eu tivesse num espelho mesmo. Tem um ponto aqui. Tem um ponto aqui, então esse ponto vai ser aqui, tá? Como se eu tivesse no espelho. Tem um ponto aqui, esse meu ponto vai ser aqui. Aí eu vou completando. Tá? Então aí fica uma coisa assim. Aí dá para saber mais ou menos como é o gráfico, como é o comportamento gráfico da minha função inversa, tá? Tá. A ideia disso é que vem disso daqui, dessa regra da composição da função inversa. Uma função f, ela é bijetora com função inversa g, então o meu g é a minha função inversa, se e somente se f de g de x igual a x para todo domínio da função g. E g de f de x igual a x para todo domínio da função f. Então, esse cara daqui, no fundo, é eu pegar o meu f menos 1 e f de x. Entenderam? Então, por isso que essa ideia aqui de reflexão vem justamente do fato de eu refletir em torno do f de x, tá? Ou do y igual a x, tá? Certo, deixa eu ver o que eu tinha mais alguma coisa para falar. Tá. Então, só para ressaltar, muito cuidado com o domínio, tá? Quando a gente está tratando de funções. Então, o grande segredo da gente saber se uma função é bijetora ou não, né? Ou seja, se ela possui um inverso ou não, é olhar o domínio da função também, tá? Então, se eu olho aqui, por exemplo, esse domínio da função, já dá para ver que ela não na verdade, o domínio daqui, né? Se eu pegar o domínio inteiro, dá para ver que essa função aqui não é bijetora. Por quê? Porque, olha, se eu tenho aqui aquela regra da linha horizontal, eu vejo que encosta dos dois lados, né? Isso se deve ao fato também, né, que se eu pego aqui e viro essa função, eu tenho que essa função inversa não é uma função. Então, portanto, esse gráfico aqui, essa função aqui não é bijetora. Porém, eu posso tornar esse gráfico uma função, através daquilo que eu já expliquei para vocês antes, de eu capar o domínio e descrever apenas uma parte do domínio. Por exemplo, esse cara aqui é y igual a raiz de x. Né? Y igual a raiz de x, está aqui. O inverso dele é uma parte só do meu y igual a x quadrado. Tá certo? É uma parte só do meu y igual a x quadrado. Ok? Então, o que que isso me diz? Isso me diz que se eu restringir o domínio aqui, eu posso ter que y igual a x quadrado seja bijetora, desde que, por exemplo, eu pegue só os valores de x positivos. Nesse caso, vai ser bijetora. Por exemplo, aqui a gente tem que isso acontece. Né? Aqui eu tenho y igual a x raiz de x, que é essa daqui, tá? E aqui eu tenho a inversa de y igual a raiz de x, que é y igual a x quadrado. Tá bom? É essa a inversa de y igual a raiz de x, porém, o x pertence
a x maior, não, desculpa, x maior que zero. Eu restringo só para os valores positivos de x. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente está fazendo essas classificações de funções para a gente olhar o domínio, né? Isso pode ser resumido aqui. Como encontrar uma função algébrica, uma função inversa algebricamente. Dado uma fórmula para a função, proceda da seguinte maneira para encontrá-la. Determine que existe uma função f menos x, né, a inversa, verificando se f é bijetora. Tá? Primeira coisa, verifica se f é bijetora. E aí estabeleça restrições sobre o domínio de f, de modo que ela seja bijetora. Se ela não for, eu posso restringir o domínio da minha função f, e naquele domínio, naquela parte do domínio que eu restringi, ela seja bijetora. Então, troque x e y na fórmula, do jeito que a gente fez analiticamente. Apesar, lá atrás, naquele exemplo. Apesar de que, como eu falei para vocês, nem sempre vai ser possível resolver essa equação, tá bom? E a gente resolve da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Então, não tem segredo, tá? Basta a gente olhar o domínio. Se a função f não é bijetora, mas eu quero ainda assim, naquele domínio, tentar descrever ela como sendo uma função bijetora, eu restringo e vejo se naquele domínio ela o é. Tá certo? E aí eu faço todas as coisas que eu aprendi a fazer aqui. Tá certo, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente aprendeu um pouco mais sobre função inversa e a gente aprendeu também sobre essa classificação de funções, né? Em particular, quando uma função é bijetora e como eu posso encontrar a inversa de uma função. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Uma boa noite a todos e até a próxima.